entender e abraçar de coração a teologia reformada? Em primeiro lugar, por causa dos falsos reformados. Então essa é a primeira razão. Por causa de pregadores, escritores reformados, intelectualistas, secos, frios, espiritualmente, na teoria e na prática. Esses homens não davam e não dão qualquer ênfase à oração, à obra do Espírito Santo, à experiência com Deus, como se essas coisas fossem opostas ao ser reformado. Segunda razão é que eu queria sentir muito mais do que crer. E hoje isso é nítido, isso é generalizado na igreja evangélica. Nós não queremos crer, e como eu disse, nós não queremos julgar no bom sentido, nós não queremos criticar no bom sentido. Nós nos recusamos a usar a nossa mente que Deus nos deu. Nós somos sensoristas ou emocionalistas. Nós somos muito sensoriais e nos negamos a ser racionais. Se você quer muito mais sentir do que crer, você não está sendo bíblico. Isso não é bíblico. A busca do sentir, mais do que crer, a preocupação em sentir, muito mais do que crer, não tem base nas Escrituras. Sentir pode ser muito inconstante, mas crer é a única coisa que pode ser constante e que Deus requer que seja constante na nossa vida. Amém. É preciso você entender isso. Sentir geralmente é muito inconstante, mas crer é a única coisa que pode ser constante em nós. E que Deus quer que seja constante. E às vezes no nosso afã, na nossa ânsia por sentir, nós deixamos de crer no que é verdadeiro, porque somos enganados pelos nossos sentimentos. A nossa fé é arruinada, a nossa fé é prejudicada quando nós damos ênfase e prioridade ao sentir e não ao crer. Eu dou muito graças a Deus, porque a vida cristã, tudo no cristianismo é pela fé. Eu dou muito graças a Deus por isso, porque tudo no cristianismo é pela fé. Nós estamos na era dos extremos. Por exemplo, a era da dicotomia entre a razão e a emoção. A palavra de ordem hoje é a seguinte: se você pensar, não pode sentir. Se você crer, se você sentir, não pode pensar. E as igrejas são assim, né? As igrejas que sentem muito, geralmente pensam pouco, ou pensam com extrema deficiência. E as igrejas que pensam muito, geralmente sentem pouco, ou sentem com extrema deficiência. Porque nós achamos que, pelo fato de pensar, não podemos crer, não podemos sentir. E isso é doloroso demais. A teologia reformada ensina que nós devemos pensar biblicamente, sentir biblicamente. Amém. Amém? Amém. Pensar biblicamente, sentir biblicamente. Nós devemos crer o que Deus fala, sentir o que Ele concede,
Você sempre deve crer o que Deus fala. Mas você não é obrigado a sentir nada. Você é obrigado a sentir o que Deus quer que você sinta, o que Deus te conceder sentir. E por isso que a ânsia, essa ânsia incontida, desequilibrada pelo sentir, é um estrago, muitas vezes causa um estrago tremendo na nossa fé, porque pelo fato de não sentirmos, paramos de crer, deixamos de crer. Ah, eu não estou sentindo, então não deve ser verdade. Aí a gente deixa de crer na verdade, porque a gente não está sentindo o que está afirmando, ou que está crendo. Eu dou muito graças a Deus por homens como Martin Lloyd Jones, Jonathan Edwards, e hoje, hoje John Piper, Paul Washer, que nos estimulam, nos ensinam e nos estimulam a ser verdadeiros reformados. Amém. E a compreender as questões envolvidas no tema do avivamento. Eu dou muito graças a Deus por esses homens. Tem homens na história da igreja que são faróis. Você olha para eles e você encontra luz, a luz de Deus, a luz do Espírito Santo. Homens que talvez não promoveram revoluções, não tiveram ministérios revolucionários, mas que foram muito firmes na verdade primeiro, e depois nas questões diversas da vida cristã. E hoje você pode aprender com o exemplo, com o ensino deles e com o exemplo de vida deles. Nós podemos contar no dedo, escute bem. Você pode contar nos dedos os homens que hoje, pelo menos que eu conheça, deve existir muitos anônimos, devem existir. Mas os homens que nós conhecemos, nos quais podemos nos espelhar, podemos seguir o exemplo deles, teologicamente, ministerialmente, são muito poucos, infelizmente. Mas se você olhar para a história da igreja, você não precisa cometer erros, muitos erros, porque você tem com quem aprender. Você tem com quem aprender. Tirando o apóstolo Paulo, tirando outros, dentre os apóstolos, tirando até Martinho Lutero, tirando João Calvino, tem muitos outros com quem você pode aprender a ser cristão. Quanto à fé, quanto ao pensar, quanto ao sentir. Você pode aprender a ser um cristão equilibrado quanto a essas questões do crer, do sentir, do pensar. Irmãos, nós só temos sentimentos verdadeiros, libertadores, sentimentos que agradam a Deus, que nos faz realmente realizados, felizes, quando esses sentimentos procedem da verdade e da fé verdadeira. Só a verdade de Cristo e o crer bíblico, genuíno, nos dão os sentimentos verdadeiros, realizadores, libertadores. Nós podemos sentir muitas coisas, mas não conforme a verdade. E aí, esse sentir se torna emocionalismo, vazio, sem frutos. Pelo contrário, prejudiciais, emocionalismo prejudicial.
avivamento que Jonathan Edwards, Martin Lloyd Jones tanto nos ensinam. Nós precisamos saber o que pensar e o que sentir. O que é de Deus? Quando nós estivermos sentindo alguma coisa, é de Deus? Aquilo que nós estivermos crendo é de Deus? Podemos aprender principalmente com os textos desses dois homens de Deus, que é Martin Lloyd Jones e Jonathan Edwards. Você precisa, se possível, estudar, ler sobre esses homens de Deus e ler o que eles ensinaram, o que eles escreveram, o que eles pregaram. Nós aprendemos aqui sobre essa questão do que é, como saber o que é do Espírito e não é obra do Espírito no avivamento. Nós vimos duas verdades, só para vocês recordarem aí. Número 1. Passar comuns e extraordinários não provam uma obra é ou não é do Espírito Santo. Fatos incomuns e extraordinários não provam que uma obra é ou não é do Espírito Santo. Não são a prova, irmãos. Nem que é de Deus, nem que não é de Deus. Então nós podemos excluir isso como critério de julgamento. Amém? Podemos excluir fatos incomuns e extraordinários como critério de julgamento. Se uma obra é de Deus ou não é de, isso não é base. Obras extraordinárias, fatos, milagres, coisas que nos deixam admirados, abismados, estupefatos, pode estar vindo do Espírito Santo, mas pode estar vindo do diabo ou da carne. Segundo lugar, juntos, impressionantes manifestações físicas e psicológicas não provam que uma obra é ou não é do Espírito Santo. E nós explicamos bem isso aqui. Podem haver reações físicas e psicológicas produzidas pelo Espírito Santo, mas há reações físicas e psicológicas que são emocionalistas, que são carnais e que são até demoníacas. Isso também não é critério de julgamento. Esquece disso. Terceiro lugar. Juntos. Uma experiência de grande emoção e alegria não prova que uma obra é ou não é de Deus. De novo. Experiência de grande emoção e alegria não prova que uma obra é ou não é de Deus. Uma grande euforia, êxtase emocional pode ser produzido pelo Espírito Santo, mas também pode ser produzido por ideias, condições ou estímulos naturais muito favoráveis. Escute isso, uma grande euforia, um grande êxtase emocional pode ter origem numa manifestação, num mover do Espírito Santo, mas isso também pode vir de ideias, de condições, de estímulos naturais muito favoráveis. Por exemplo, uma crença muito positiva pode provocar uma grande alegria. Você acredita tão profundamente, como nós costumamos dizer, tão piamente. Você acredita naquilo com todo o seu coração, com todas as suas forças. Você não tem dúvida, você não tem qualquer sombra de dúvida que aquilo é verdadeiro, que aquilo é um fato. E por isso você pode sentir uma grande alegria por causa dessa crença. Palavras intensamente positivas podem provocar uma intensa alegria. Palavras. Isso é provado na psicologia. Alguém que sabe usar as palavras pode fazer as pessoas chorarem e rirem quase ao mesmo tempo. Alguém que sabe usar as palavras. A retórica, unida com a retórica aliada às técnicas
psicológicas do discurso, da influência, né? Isso pode provocar muitas sensações agradáveis. As palavras são geradoras de alegria ou de tristeza. Palavras. Demônios podem gerar uma imensa alegria. O nosso problema é raciocinar como se amor não viesse do diabo, como se o diabo não fosse capaz de produzir amor, né? Hoje cedo eu ouvi uma música, sou obrigado a ouvir, né? O vizinho liga o rádio, o vizinho liga o rádio, às vezes ele quer que seja para a rua toda, não sei se é o rádio, o que é. Aí está lá o Zezé de Camargo, né? Eu não vou negar, você é meu doce, né? Meu pedacinho do céu. Eu não vou negar. Esse amor é inconsequente, esse amor é não sei o quê. Esse amor é meu conto de fadas. Minha fantasia. Não, irmãos, eu ouvi a música, procurei prestar atenção em quase toda a letra da música. Eu falei, Jesus, alguém só podia dizer isso para o Senhor. Ninguém pode dizer isso para uma mulher. Ninguém pode dizer isso para um homem. A expressão perfeita da idolatria do coração humano. Como eu já disse, a idolatria hoje não é mais religiosa. Ela não é prioritariamente religiosa, ela é secular. Nós adoramos pessoas, né? Primeiro isso, nós adoramos pessoas. E assim por diante. Da onde que vem isso, irmãos? De onde que vem esse tipo de amor? Né? O cara não pode dizer que ele não está sentindo isso. Mas isso não é do Espírito Santo. Não é do Espírito Santo. Tanto que hoje ele já trocou aquela mulher, se ele fez para a esposa dele, ela já não é mais esse amor. Ele já trocou ela por uma outra bem novinha, uma tal de Graciele. Eu vejo isso sempre por acaso. Um dia olhando numa revista, estava lá uma reportagem, o novo amor do Zezé de Camargo. E apareceu a foto da mulher. Olha, de rosto nem é tão bonito, de corpo. Eu não sei como é que era a outra, né? Parece que a outra é a mais feia. Então, pecado pode gerar alegria, pode gerar amor. O pecado do nosso coração é a primeira fonte de amor, de alegria, de entusiasmo, de paixão, né? O diabo operando na pessoa gera esses sentimentos: amor, paixão, alegria. Será que não há alegria nos centros espíritas? Não há alegria nos terreiros de Umbanda? Não há amor lá? Não há amor na maçonaria? Há uma tremenda fraternidade na maçonaria. Muito mais do que na igreja, muitas vezes. Uma fraternidade. Irmãos, se o diabo pode se transformar em anjo de luz,
Imagina o que ele pode fazer. Ele pode criar um tremendo amor, uma tremenda alegria, um tremendo entusiasmo. Ele pode criar emoções maravilhosas. Ele pode se transformar em anjo de luz. E anjo de luz é qualquer coisa boa. Qualquer coisa agradável para seduzir você, para enganar você. É por isso que nós temos as Escrituras. E é por isso que a vida cristã é pela fé. Olha o que diz Edwards, escute. Não podemos alegar que uma obra não é do Espírito de Deus. Não podemos alegar que uma obra não é do Espírito de Deus. Agora, o outro lado da questão. Não podemos alegar que uma obra não é do Espírito de Deus pelo fato de algumas pessoas que são objetos dessa obra estarem em uma espécie de êxtase, ou um estado em que são levadas para além de si mesmas. Já pensou? O Espírito Santo pode, uma obra do Espírito Santo numa pessoa, pode levá-la a uma espécie de êxtase, um estado em que elas são levadas para além de si mesmas, tendo a mente transportada em uma sequência de percepções fortes e agradáveis, uma espécie de visão, como se tivessem sido arrebatadas para o céu e lá vissem coisas gloriosas. O apóstolo Paulo passou por isso. Paulo diz: eu fui arrebatado ao terceiro céu, ou seja, ao céu verdadeiro. Não essas camadas do universo, mas ao céu verdadeiro. Paulo diz: eu fui arrebatado. João diz: no dia do Senhor me achei em espírito e vi os céus abertos. Agora, irmãos, eles sabiam que isso era do Espírito Santo. E Deus deixou as Escrituras para nós sabermos quais das nossas experiências são realmente do Espírito Santo. Para isso Deus deixou as Escrituras. Escute aí. Conheci pessoalmente alguns desses casos e não vejo nenhuma necessidade de introduzir a hipótese da ajuda do diabo para explicar essas coisas. Nem precisamos, além disso, supor que sejam da mesma natureza das visões dos profetas ou do arrebatamento de Paulo ao paraíso. Pode ser, pode não ser. Talvez você tenha uma experiência semelhante à de Paulo, à de João, que é do Espírito Santo, mas que pode ser do Espírito Santo e não ser semelhante a deles. Então você pode ter intensa alegria, intensas emoções, você pode ficar em êxtase de alegria no Senhor e do Senhor. Agora, isso não pode, irmãos, por favor, escute o que eu estou falando. Isso não pode te levar a ações, palavras, conclusões antibíblicas. Você está no seu quarto orando e você é arrebatado, né? Tem várias formas de arrebatamento. Você pode transbordar de uma experiência, de uma sensação extremamente positiva, agradável, gloriosa, grandiosa. Deus pode te dar isso. O Espírito Santo pode te dar isso. Você não pode fazer disso a norma da sua vida. Você não pode chegar aqui na igreja e falar: irmãos, vocês não têm isso, vocês são tudo carnais. Vocês são tudo mundanos. Porque quando eu entro no meu quarto, a coisa, tudo, o céu desce. O céu desce lá, aqui nessa igreja não desce. Então esse pastor, esses presbíteros, esses ministros de louvor, tudo, ó. Eu sou o espiritual. Eu não sou universal, mas eu sou o espiritual. Então, experiências não são o critério, irmãos. Grande alegria, grande emoção, não prova que uma obra é ou não é de Deus. Pode ser do Espírito Santo, pode não ser. Se você vive na fé, principalmente se você tem uma teologia que é rigorosamente bíblica, escute bem, sua teologia é rigorosamente bíblica. Você tem alimentado e fortalecido a sua fé, a sua confiança no Senhor. E você vive movido, impulsionado. Você vive
estimulado por essa fé, por essa confiança em Deus. E você tem fugido do pecado, você tem vivido realmente em santidade. Você não é perfeito, mas tem vivido em santificação e santidade. Claro que você pode ter essas experiências que são de Deus. Amém? Porque você está vivendo no Espírito. Quem está vivendo no Espírito pode ter gloriosas, poderosas experiências com o Espírito Santo. Amém? Amém. E quando você falar isso para as pessoas, elas vão acreditar. Por quê? Porque elas conhecem você. Não é? O Tiago começou bem forte, pensando que o povo ia com ele. Não foi, aí ele murchou. Gálatas 2, 11 a 13. Ajuda o Tiago, gente. Vamos. Quem era aí? O grande apóstolo. Irmãos, depois de Cristo, o cara era Pedro. Você entendeu? Depois de Cristo, quem era o cara? Esse é o cara. Quando ele veio a Antioquia, Paulo está dizendo: resisti-lhe face a face, porque ele se tornara repreensível. Um homem de Deus pode se tornar repreensível. O principal homem de Deus na terra. Porque Paulo não era o cara, né, da igreja na época. Embora ele se tornasse depois. Paulo superou Pedro. Mas na época era Paulo. Era Pedro. Se tornaram repreensível. O que mais? Olha aí. Pedro. E como é que ele se tornou repreensível? Ele estava preocupado em agradar homens. Deus já tinha revelado a Pedro a verdade, o que ele tinha que fazer, mas ele estava agindo, ele estava tendo atitudes e decisões para agradar homens, preocupado com a sua reputação diante dos homens. É como se eu estivesse preparando um sermão, um estudo bíblico, e eu falasse: não, isso aqui eu não posso falar, porque eu vou desagradar alguns irmãos, embora eu saiba que é necessário falar isso. Olha o que ele está dizendo, continue. Antes de chegar em alguns trabalhos diários, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e como dele apartasse, temendo da circuncisão. Comia com os gentios. Ele desprezou os gentios, ele discriminou os gentios, temendo-os da circuncisão. Temor de homens. Isso é um dos grandes pecados que o ser humano pode, que um cristão, que um homem de Deus pode cometer. O temor de homens. Se agir e falar movido por temor de homens. Então, pode haver em homens, pessoas de Deus, e numa obra do Espírito Santo, pode haver imprudências, excessos e irregularidades. Agora eu peço que você lembre que essas são coisas totalmente diferentes de heresias, de falsidades, prontamente opostas à palavra de Deus. O apóstolo Pedro não estava aí ensinando nenhuma heresia, irmãos. Ele estava cometendo um pecado de temor de homens, de discriminação de irmãos, de querer agradar pessoas. Ele não estava cometendo heresias, pregando heresias. E ele não estava vivendo uma falsidade teológica, doutrinária. As pregações de Pedro eram bíblicas. Então você tem que lembrar que excessos, irregularidades, imprudências numa obra do Espírito podem acontecer. Mas o que não pode acontecer, o que não pode existir são heresias e falsidades no caráter e na doutrina. Tem pessoas que você pode identificar que o caráter dela não é cristão, não é bíblico. Aquilo não é do Espírito. Olha o tal do Agenor Duque. Agenor Duque e outros, muitos outros. Você sabe que esses homens não estão agindo pelo Espírito Santo, falando pelo Espírito Santo. E o neopentecostalismo, de modo geral, no que há no neopentecostalismo não são irregularidades, não são excessos, não são imprudências, né? São heresias terríveis, heresias diabólicas, enganos de Satanás, que esses homens amam e proclamam para
para terem poder pessoal, fama e dinheiro. Então, vamos fazer a diferença. Pode haver erros? Pode. O Espírito Santo está fazendo uma obra e pessoas cometem erros, pessoas cometem imprudências, excessos, irregularidades, porque a nossa carne está sujeita a isso. Né? Às vezes a igreja está normal assim. O Espírito Santo não está fazendo coisas muito diferentes, extraordinárias. E mesmo assim a gente faz coisas horríveis. Né? Imagina quando a gente começa a ser usado, Deus começa a se manifestar em nós, através de nós, né? Aí a gente pode achar que está, né? Que a gente é o cara mesmo, que a gente... E aí pode exagerar, né? Pode exagerar. Então, cuidado, vamos saber fazer a diferença. Amém? Amém. Quinto lugar, juntos, o fato de aparecerem muitos fanáticos e hereges não prova que o avivamento não é de Deus. De novo, o fato de aparecerem muitos fanáticos e hereges não prova que o avivamento é de Deus. O que prova que nós não temos um avivamento no Brasil? Né? É que as igrejas realmente bíblicas não têm avivamento. As igrejas bíblicas não estão envolvidas, experimentando um avivamento espiritual. Né? Em segundo lugar, as igrejas que dizem que têm avivamento têm heresias. Estão repletas, transbordando de heresias e de pecados. Então nós não temos um avivamento. Nós temos muitos fanáticos e hereges no Brasil. Hereges, fanáticos, aproveitadores, falsos profetas, falsos apóstolos. Isso está transbordando na igreja brasileira. Mas não avivamento. Né? Abra a sua Bíblia aí, vê se está ali, irmão. Está difícil de ler ali, mas se você puder, pode tentar ler ali. Mateus 13, 27, 28 diz o quê? Então, vindo o servo do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Um inimigo? Então Deus semeia a boa semente, vem o avivamento, o Espírito Santo sopra, coisas maravilhosas estão acontecendo, coisas gloriosas na igreja, através da igreja, né? Estão acontecendo. Mas vem Satanás e semeia o joio, os fanáticos, os hereges, né? E as muitas heresias semeadas por Satanás. A reforma do século XVI foi uma grande obra de Deus, mas os reformadores tiveram que lutar contra muitos fanáticos, hereges e doutrinas falsas, enganosas. Foi um avivamento a reforma do século XVI. Um maravilhoso avivamento. Mas o diabo levantou os hereges, levantou os falsos profetas, os fanáticos. Né? O avivamento do livro de Atos, eu já pedi para os irmãos lerem com atenção o que é um avivamento. Atos 2, pelo menos até o capítulo 12. Atos 2, pelo menos até o capítulo 12. Você vai saber o que é um avivamento. Está ali descrito nas Escrituras. Quando o Espírito Santo vivificou a igreja. Quando o Espírito Santo está operando e trabalhando na igreja, através da igreja, de um modo extraordinário. O que é um avivamento? Está em Atos 2 a 12. Foi o maior avivamento da história. Nem por isso foi livre de enganadores. A igreja não ficou livre de problemas por causa da obra do Espírito. O que aconteceu em Atos 5? Quem morreu? Essa é mais uma prova do avivamento. O avivamento pode vir para a vida e para a morte. Quem for fiel pode ser extremamente usado, abençoado. E quem for intencionalmente enganador pode ser fulminado. Isso é mais um sinal de avivamento. O Espírito Santo acabou com a raça, com a história de Ananias e Safira, de um momento para o outro. Mas houve problema. Houve problema. E tem muitos outros problemas.
Olha o que diz a Bíblia. Se você puder, ler esses dois textos. 2 Timóteo 2, 17 e 18. Se não der para ler ali, abra a sua Bíblia. 2 Timóteo 2, 17 a 18. 2 Timóteo 2, 17 a 18. Juntos. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Ele está falando de homens que se diziam cristãos, cheios do Espírito Santo, que eram seguidores de Cristo, mas eram hereges, eram falsos apóstolos. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Mineu e Fileto. Ele até deu o nome. E a gente precisa dar o nome dos bois, irmão. Se nós queremos denunciar o erro, a mentira, a heresia, nós vamos dizer quem é que está fazendo isso, quem é que está pregando isso. O que mais? Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, estão pervertendo a fé alguns. Então, tem pessoas que entram na igreja, elas começam na verdade, mas depois elas se pervertem, por motivos diversos. Elas se pervertem. Olha 1 João 2, 18 e 19. Juntos? 1 João 2, 18 e 19. Filhinhos, já é a última hora. Ele está falando naquela época, imagine hoje. Hoje é o último minuto, então. Né? Hoje é o último minuto. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora, muitos anticristos têm surgido. E você não precisa ir longe. Está na sua televisão. Está na sua esquina. Tem surgido muitos anticristos, pelo que conhecemos, que é a última hora, 19. Eles saíram do nosso meio, eles saíram do meio da igreja verdadeira. Muitos desses homens que estão pregando e praticando absurdos aí, se converteram, entre aspas, em igrejas bíblicas. Mas aí por cobiça, né? E outras motivações, eles criaram as suas igrejas. E com o carisma pessoal que eles têm, eles arrebanharam multidões. Mas mais do que o carisma, com as promessas que atiçam a cobiça também das pessoas. Então, eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Numa igreja genuinamente bíblica, os hereges não permanecem. Você entendeu? Se você aparecer com ideias e práticas contrárias às Escrituras numa igreja bíblica, na comunidade reformada, por exemplo, você não vai permanecer aqui. Não tem jeito. Você vai sair. Não estou dizendo que quem saiu daqui, né, é porque era herege. Mas se for herege, não vai permanecer numa igreja bíblica. Então não pense que avivamento impede que haja na igreja os hereges, os fanáticos, ensinando e praticando coisas lamentáveis. E por último, grave isso aí, juntos, o fato dos pecadores darem muita ênfase à gravidade do pecado e à realidade do inferno não prova que o avivamento não é do Espírito. Vamos falar de novo? O fato dos pregadores darem muita ênfase à gravidade do pecado e à realidade do inferno não prova que o avivamento não é do Espírito. Aliás, eu penso que é uma das provas que é do Espírito Santo. Jesus e os apóstolos foram enfáticos na pregação do pecado e do inferno. É interessante que Jesus pregou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo falou sobre o inferno. Jesus falou mais sobre o inferno do que Pedro falou, ou de qualquer outro pregador. Calvino falava muito sobre o diabo. Se você ler os escritos de Calvino, a cada 4, 5 parágrafos ele está citando Satanás. Então, falar sobre o diabo, pregar a respeito dos enganos, das mentiras, das ciladas do diabo, pregar sobre o inferno, pregar sobre a gravidade do pecado, tudo isso é evidência de avivamento, ou de que Deus está, talvez, né, plantando as sementes de um avivamento. Olha lá depois, não dá tempo de ler agora, depois você lê Marcos 9, 43 a 48.
Jesus diz que tua mão te faz tropeçar, acorda, pois é melhor entrar de maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhe morre o verme nem o fogo se apaga. Se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. Quando eu era criança, tinha meus avós e meus tios frequentemente matavam porco. Não sei se você já assistiu isso. Eles matavam porco e aí, mas antes de matar, né, tinha um fogão improvisado no terreiro, né? Um fogão improvisado no terreiro. Aí colocava um tachão em cima desse fogão, enchia esse fogão de água, acendia fogo debaixo e colocava essa água para ferver. Só podia matar o porco quando a água já estivesse fervendo. E depois matava o porco e água fervendo em cima dele, para arrancar o couro. Mas meu pai, meus avós, meus tios ficavam assim, ligados o tempo todo. A gente era muito pequeno e eles ficavam constantemente falando: não chegue perto do tacho. Olha, a água está quente, a água está fervendo, não chega perto do tacho. E a gente então já ficava de longe, né? Esse negócio deve ser. E a gente também tinha experiência própria. A gente olhava assim quando colocava no porco, encolhia o pelo, a pele, e aí passava a faca, parece que não tinha nada ali. O pelo saía. Quem aqui já fez isso? Já matou porco assim? Né? Já despelou porco assim? Né? Então eu não sou muito velho ainda. Porque vocês são jovens, né? Eu não sou muito velho. Agora, querida, eu quero te perguntar: se você visse uma criança, principalmente o seu filho, caminhando em direção do tacho de água fervente, você falaria com ela calmamente? É assim que você falaria com ela? Ou você não falaria nada? Esse é um pecado dos pregadores de hoje. E é por isso que a igreja está tão fragilizada. Porque as pessoas estão indo para o inferno. E nós não ficamos alarmados com isso. Nós não ficamos alarmados. Nós ficamos desesperados por muitas coisas que não devíamos ficar desesperados. A gente devia estar desesperado pelo fato de que tem pessoas da nossa família indo para o inferno e nós não estamos fazendo nada. Nós não estamos alertando. Então, um avivamento prova isso. Uma prova do avivamento, que ele já chegou, que ele está chegando, é que há uma ênfase da pregação, uma ênfase no engano, nas ciladas, na astúcia de Satanás, uma ênfase na gravidade do pecado e na realidade do inferno. Isso é um sinal de avivamento. Claro que os pregadores também vão falar da solução, né? Vão dar ênfase também à solução para o pecado, a solução para o inferno, né? Vão dar ênfase ao Senhor Jesus Cristo, muito acima do diabo, mas esses três temas vão fazer parte da pregação do avivamento: Satanás, o pecado e o inferno.